sequência à nossa programação, convidamos a professora doutora Luciana Ferreira Leal para apresentar o nosso palestrante de hoje. Seja bem-vinda, professora. Uma salva de palmas para a professora. Boa noite a todas e todos. É uma alegria recebê-los aqui para mais uma noite de reflexão e partilha. Hoje temos a honra de receber Paulo Felauer, jornalista, escritor e artista visual, cuja trajetória transita entre a literatura, as artes visuais e a pesquisa sobre memória. Paulo é doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, mestre em Estudos Literários pela Unifesp e graduado em Jornalismo pela USP. Ele também se formou no curso de formação de escritores do Instituto Vera Cruz, além de ter realizado especialização em jornalismo de dados. Como artista, seus trabalhos já foram exibidos em instituições de grande relevância, como o MASP, o MAN São Paulo e o Instituto Moreira Salles. É também membro fundador do Coletivo Garapa, grupo dedicado à criação em linguagens documentais. Na literatura, Paulo alcançou reconhecimento nacional com seu romance de estreia, Extremo Oeste, vencedor do 6º Prêmio CEP Nacional de Literatura e do 65º Prêmio Jabuti, na categoria Escritor Estreante. É justamente a partir dessa obra que ele nos convida hoje a pensar os limiares entre ficção, história e memória. E como o histórico e o pessoal se tocam na criação literária. Com muita alegria, convido o Paulo ao palco, convido o Paulo Felauer com a palestra intitulada Limiares entre ficção, história e memória, quando o histórico e o pessoal se tocam. Agora foi. Boa noite, pessoal. Só checar se a apresentação está no ponto. Eu vou começar agradecendo o convite. Muito feliz também de estar num espaço com tanta gente, disposta a ouvir e conversar sobre... Um pouco, na verdade, eu vou falar um pouco sobre um trajeto de pesquisa. Então, como a gente está aqui, né, num ambiente acadêmico, eu pensei em trazer uma reflexão justamente sobre um percurso de pesquisa que passa pelo âmbito acadêmico, mas que também atravessa também a produção literária, né, na ficção. Então, por isso também o nome, né, o título dessa conversa, que é Limiares entre ficção, história e memória. Acho que a palavra mais importante ali é justamente a ideia do limiar. Se vocês não se importarem, eu vou ficar sentado aqui, tudo bem? Porque eu vou usar minha colinha aqui para ajudar a falar. Eu vou avisando daí quando puder passar, tá? Bom, então podemos passar para primeiro.
E eu já coloco de cara uma pergunta para vocês pensarem, que é: qual a lembrança mais forte que você tem de algo que nunca presenciou? Não precisa responder agora, mas é para pensar. E essa é a minha. É uma ponte pêncil sobre as 7 quedas, no Rio Paraná. A gente chamava de pinguela. Era uma ponte de mais de 100 metros de extensão, que ficava por cima de uma das mais altas quedas das 7 quedas, ali em Guaíra, no extremo oeste do Paraná, que é onde boa parte da narrativa do meu romance, Extremo Oeste, acontece. Essa foto, ela foi feita, ou na verdade esse evento, né, ele aconteceu em janeiro de 82, exatamente no dia 17 de janeiro de 82, 2 dias depois de eu nascer. E essa foto especificamente, ela foi publicada pela revista Manchete. E eu só fui encontrar, na verdade, essa imagem, né, da ponte caída. Isso foi uma tragédia que aconteceu um pouco antes da formação do Lago de Itaipu, por conta, entre várias razões, mas porque muita gente foi visitar, queria se despedir das quedas, né? E então caiu ali, algumas dezenas de pessoas morreram. E só que esse evento ele me marcou, assim, como eu falei, eu só encontrei essa imagem especificamente anos depois. Agora, né, faz, sei lá, 5 anos atrás, quando eu estava pesquisando pro romance, né? Só que, né, por isso que eu fiz aquela pergunta, assim, é uma lembrança de algo que eu nunca presenciei. Então é uma imagem que me marcou bastante durante toda a vida até aqui, né, sem que eu tivesse presenciado esse momento, assim, mas de tanto ouvir falar, né, ela se tornou uma imagem que me acompanhou, né, que me acompanha desde pequeno. É isso mesmo, está em branco. Então, olhando hoje, né, assim, olhando para trás, tudo fica mais fácil, né, a gente consegue construir a narrativa de uma forma mais coerente, né, a gente olha para trás e escolhe o que faz sentido, e vai montando uma história para si, né. Mas eu vejo que esse assombro ali, essa imagem, né, essa lembrança de algo que eu não vivi, né, que eu não vi, ela está na raiz disso que eu chamei de um percurso de pesquisa, que é um percurso único, né, ao mesmo tempo que ele vai para diversas áreas do conhecimento e da escrita, né, no fim, né. É um percurso que passa pela academia. Então, eu vou fazer um mestrado e um doutorado em teoria literária para pensar sobre isso, e escrevo um romance também, pensando as mesmas questões. E aí o eixo central desse percurso, que hoje eu consigo, né, delimitar de certa forma, está em 2 noções que eu trabalhei durante o mestrado, que são os fantasmas e os palimpsestos. Pode passar o slide. Essas 2 noções eu trabalhei no mestrado. Eu vou explorar um pouquinho esse percurso do mestrado aqui, porque eu acho que ele é importante para chegar na história do romance. E aí também, acho que como eu sei que tem bastante gente aqui de várias áreas diferentes, né? Eu acho que é natural que quem está mais ligado às áreas de letras, história, artes, vai
talvez se relacionar de uma forma mais próxima até, né? Mas a ideia também de fazer essa fala aqui, de trazer essa conversa, é justamente pensar, né, como a proposta são os limiares. Esses limiares, eles permeiam as diversas áreas, né, nas quais todo mundo aqui trabalha. E aí eu estou chamando para a minha seara, né, que é a das letras, em diálogo com a história e com a memória. Mas uma outra razão de eu trazer essa fala aqui também tem a ver com a geografia, né, do terreno, do espaço, do território. De poder trazer uma experiência de uma vivência que aconteceu não muito longe daqui, na verdade, né? É uma construção em cima de uma construção de uma narrativa ficcional, né? De um romance ou de uma tese, a partir de vivências que eu tive no oeste do Paraná, né? Com experiências discutindo justamente a memória desse território nesse período, desde vai mais ou menos, eu vou falar mais do romance já, mas vai mais ou menos, especialmente os anos 80 em diante, tá? Que foi justamente a fase que eu vivi por lá. Mas, fantasmas e palimpsestos. Pode passar. Eu vou explicar um pouquinho cada um e como eu vejo também, né? O que eu chamo de fantasma é justamente essa imagem que eu comentei, né? Uma imagem que você não viu, não presenciou, mas ela te assombra. E no meu caso, essa imagem era as 7 quedas, né? Não só a ponte caída, mas as 7 quedas em geral, que faziam parte de um imaginário muito presente, né, naquela época, naquele espaço. Eu não sou de Guaíra, eu cresci em Palotina, na verdade, que é do lado de Guaíra, mas eu ambientei o romance em Guaíra justamente por estar na fronteira, né, por ser a cidade mais afetada. Então eu chamo isso de fantasma, essa imagem que está presente, ainda que ausente, ou ausente, ainda que presente, né? É um pouco a ideia de um fantasma, né? É algo que está ali, mas ao mesmo tempo não está. E tem o seu lado assombroso também, né? Assustador. Pode passar. Então esse é o meu fantasma, como eu comentei, né? Pode passar. E aí a imagem do palimpsesto. Se a gente olhar no universo, tentar transportar isso para o universo da pesquisa acadêmica, o fantasma é a minha pergunta. Né? O fantasma é aquilo que me motiva a procurar, a ir atrás, é uma coisa que me instiga a pesquisar. O palimpsesto é o método, a forma com que eu vou trabalhar esse fantasma. Traduzindo o que é um palimpsesto, pode passar para quem por acaso não conheça. O palimpsesto é um conceito que fala ele vem de antigos pergaminhos que eram, por economia de material em geral, eles eram reutilizados. Então, por exemplo, esse que está no fundo da tela é um texto do Arquimedes. E ele foi reutilizado algumas vezes. E então, de aí com o tempo, com a tecnologia, a gente começou a conseguir decifrar as diversas camadas. Porque que eles faziam? Eles usavam ali o pergaminho, escreviam ali, né, alguma coisa, podia ser uma carta, um texto filosófico ou um recibo de, sei lá, compra e venda. E aí, para reutilizar, eles
gastavam, né, tiravam, raspavam a tinta, o que eles tivessem usado ali, e escreviam de novo. No fundo, é uma, né, reutilização de papel ali, basicamente. Só que com o tempo, a gente, né, como eu falei, conseguiu extrair, né, desses papéis aí, desses rolos de pergaminho, essas camadas, conseguiu descobrir o que estava escrito. Então, a gente foi encontrando, né, vários textos sobrepostos. E isso virou uma metáfora para várias coisas, especialmente a memória. Não sei aqui quem tem idade para brincar com para ter brincado com aqueles quadros mágicos, né, que você escrevia, passava um negócio, apagava, escrevia de novo. É mais ou menos isso, assim, a memória também, né? A gente vai escrevendo e reinscrevendo as nossas lembranças nesse processo. Então, no mestrado eu trabalhei justamente essa imagem do palimpsesto. Essa é uma palavra difícil, chata, mas acho que a imagem que ela traz é muito forte, assim, muito interessante, justamente porque ela traz essa possibilidade de uma reescrita que nunca apaga totalmente o que está atrás. Então, isso vai ficar mais claro conforme a gente vai falar do romance também. Por quê? O romance fala da formação do lago de Itaipu. E essa formação desse lago traz consigo uma tentativa, né, uma forma de apagamento ali. Você faz uma represa, toda aquela história, né, que estava daquelas pessoas que estavam vivendo ali antes da represa ser criada, aquilo tudo vai por água abaixo, literalmente, né? E só que a ideia daí do palimpsesto é que nada disso realmente se apaga. Tudo, de alguma forma, permanece na lembrança né, pelo menos na lembrança das pessoas que viveram ali antes da represa ser criada, né? Então, a ideia do palimpsesto vem um pouco como esse método de trabalhar a pergunta dos fantasmas. É um método que implica escrever e reescrever e montar, né, fragmentos para construir uma narrativa, que é um pouco também o que a gente faz quando a gente elabora uma história, né, a partir da própria memória. Isso eu estou falando tudo no sentido que, assim, vale para o pessoal, vale para eu lembrando das minhas, né, questões, você lembrando dos seus problemas, eventos que te marcaram, quanto para uma sociedade inteira, né? Seja ela o oeste do Paraná, seja ela o Brasil ou o mundo, né? Pode passar. Era justamente isso. Porque o que eu coloco é que o desaparecimento das 7 quedas, ele é um fantasma pessoal, como eu falei, né? Mas ele é um fantasma coletivo, que a gente vê até hoje essas coisas reverberando. Vide renegociação do Tratado de Itaipu, sabe? São eventos que não terminaram lá atrás, né? Os efeitos deles continuam reverberando hoje, e a gente continua sentindo. Vide conflitos fundiários na região, no oeste do Paraná, né? Então, assim, vem daí também essa ideia de que seja um fantasma coletivo. Vou tentar ilustrar isso um pouco mais agora, falando da pesquisa do mestrado, tá? E como que, a partir dessa pergunta, né, desses fantasmas, essa relação entre fotografia e literatura foi me chamando a atenção e me instigando a querer pesquisar. E aí, de novo, pesquisa tanto no sentido acadêmico, quanto no sentido literário. Pode passar. Então, esse é o romance que eu analisei no mestrado. E foi um encontro meio ao acaso, né? Foi um objeto que encontrou a sua pesquisa, assim. Eu já tinha mais ou menos o tema que eu queria pesquisar, e aí uma hora eu encontrei esse romance. E ele também
Curiosamente, talvez por isso mesmo que ele me chamou a atenção, ele fala de fantasmas, literalmente, fala de quedas d'água e cataratas, e fala de... também acontece no oeste do Paraná, pelo menos uma parte, só que mais no sudoeste, na região de Medianeira. E aí, pode passar. O que me chamou a atenção logo na leitura, fora essa parte, né, do encontro ali com essa região, tal, da coincidência, foram essas imagens. E aí que eu acho que me interessou e que eu acho que é interessante para pensar justamente na história das fotografias e da relação da fotografia com a memória, que é essa imagem da capa, né, da capa não, desculpa, da abertura do primeiro capítulo. Ela traz ali, pode passar, que daí vai dar para ver em detalhe, é uma pessoa na frente de um desfiladeiro ali, de uma cascata congelada, né? E em algum momento do livro, o autor fala, né, que essa é uma fotografia das cataratas do Niágara. Mas, na verdade, toda a história está construída como se essa fotografia pudesse representar as cataratas do Iguaçu congeladas. E ele vai trabalhando isso diversas vezes, assim, tem um trecho que eu coloquei ali, né, que ele fala, podíamos ir até lá conferir as cataratas do Iguaçu imobilizadas no espaço, as águas interrompidas em plena queda, como se o rio do tempo congelasse. Então, é o começo do livro, e ele está falando dessa foto, né, como se essa foto pudesse representar o rio, as cataratas do Iguaçu congelado, e como isso mesmo, essa cena fosse uma metáfora para o tempo parar, e o evento traumático que acontece no livro pudesse, né, ser desfeito. É uma mãe falando de um acidente que aconteceu com o filho. Então, ela sonha que se o rio congelar, ela conseguiria voltar no tempo e evitar o acidente do filho, basicamente. Pode passar. Então, isso eu chamei de sintoma, que está relacionado justamente à ideia do fantasma. Tá? E o interessante é que, como qualquer sintoma de uma doença, de alguma coisa, ele fica reaparecendo, assim, ele ressurge, ele vai e vem. Então, essa foto ela aparece várias vezes no livro, meio que chamando a atenção para esse lugar, né, para esse fantasma aí, dessa narrativa, né? Pode passar. E daí que vem um dos pontos que eu acho mais interessantes, que é a ideia de possibilidade. Porque se essa fotografia ela pode representar as cataratas do Iguaçu, né, vamos voltar um pouquinho, ela está dentro de uma obra de ficção. Então, a ficção ela não tem exatamente uma ligação direta com a realidade. A gente lê uma obra de ficção, tem que entender ela como uma ficção. Então, se eu coloco uma fotografia ali, ela pode, nesse caso, representar as cataratas do Iguaçu, dentro daquele universo, daquele livro, né, daquele autor. Então, ela pode parar o tempo, ela pode voltar ao tempo, né? Ela pode fazer tudo o que o narrador, o autor quiser. E isso, a gente está muito acostumado a olhar para a fotografia como um documento, né? Uma coisa voltada à realidade, assim. E me chamou muita atenção essa possibilidade, assim, de olhar para a fotografia como uma invenção total, né, que é uma foto de um lugar pode significar, dentro daquela história, uma outra coisa. Pode passar. E aí eu volto, né, falei de novo dos fantasmas e da fotografia que pode ser um fantasma, uma possibilidade. E aí eu passo um pouco de novo para como ele constrói o que eu chamei de palimpsesto, né, que é justamente montando várias épocas.
Então ele pega, ali tem uns exemplos ali, né? Em abril, 64, 45, 46, submarino. São várias épocas de uma história que vão se combinando como um quebra-cabeça, como a gente pode pensar em várias formas, uma trança, né? Então, isso me chamou atenção, né? Fazendo na pesquisa do mestrado, isso me chamou atenção para essa possibilidade de juntar várias vozes, de misturar, de trançar e construir uma história que não tem começo, meio e fim, mas que do começo ao fim você consegue construir, compor, montar um quebra-cabeça. Assim como a gente monta um quebra-cabeça juntando várias peças de vários lugares diferentes, tanto esse romance quanto o meu buscam construir a história, né, da mesma forma. Pode passar. Pode passar esse, que já falei sobre isso. Isso é só para dar uma ilustração, né, de como os tempos se misturam. Então, ele coloca 39, 46, 45, 64. E aqui ele usa, acho que vem o principal argumento, que aí são 2 trechos do próprio livro, mas da relação da memória com a imaginação. E aí, pensa que a gente tem aquele fantasma, né, aquela a imagem ausente lá, que nos assombra. Aquela imagem que você nunca viu, nunca presenciou, mas ela está presente na sua vida. O que a gente faz, né, para, de alguma forma, preencher esse vazio e tentar entender isso, é trabalhar com a memória e construir uma história que faça sentido a partir do nosso imaginário. E ele fala, isso está dentro do livro, né? Não é uma análise, é uma reflexão dos próprios personagens. Que a memória era uma ilha de edição quebrada, uma ilha que percorria a pé à procura de lembranças de pistas apagadas pelo tempo. Do outro, sua memória foi deformada pela imaginação, que preencheu lacunas deixadas pelo esquecimento com uma dança da mente que ocupou sua esburacada consciência dos fatos com a fantasia da invenção. É um pouco o exercício da ficção também, né? Partir de um vazio ali, de uma página em branco, de um tema que te interessa, para construir uma narrativa por meio da memória e do imaginário. E sempre num diálogo, né, num limiar, ali, falando a memória sendo traída pelo imaginário, porque a gente nunca lembra exatamente como as coisas aconteceram, né? Então, sempre nesse jogo. Pode passar. Se está em branco é porque eu queria falar alguma coisa importante. Tá. Na verdade, é só para passar, né, dessa conversa sobre o mestrado, para falar um pouco de como eu tento explorar essas questões no romance. Como eu falei, assim, o fantasma, ele, de certa forma, ele é uma pergunta. E no livro que eu falei agora, no Joca, eles também levantam perguntas, né? Ele deixa um vazio ali que vai ser preenchido pelo narrador. E a imagem do palimpsesto que eu trouxe, ela também é uma forma de tentar responder essas perguntas e de tentar construir uma narrativa, né, que faça sentido. Tá? Passando... Então, esse é Extremo Oeste. Em resumo, tentando resumir um pouco de uma forma linear, são 3 histórias entrelaçadas. Primeiro começa assim, lá nos anos 80, enquanto o lago de Itaipu está sendo formado, um professor, né, da região ali de Guaíra, ele vai acompanhando todos os dias a subida da água. E ele, em algum momento, desaparece na beira da represa. E ele deixa um conjunto de cartas pro filho, mas só que o filho deveria ler só quando tivesse 18 anos. O filho, no fim, vai ler só aos 30 e poucos anos e vai tentar descobrir o que aconteceu com o pai. E tentar recontar a história da família dele.
que tem a ver com Itaipu, que tem a ver com a imigração no oeste do Paraná, e o filho dele também desaparece. E aí quem conta a história toda, quem remonta esse quebra-cabeça, é um amigo de infância que está querendo descobrir, enquanto o filho, o Marcelo, está desaparecido, ele tenta descobrir o que aconteceu. E ele vai atrás, e é ele que cata, né, todos os pedaços ali, todos os fragmentos e tenta contar essa história. E nesse sentido, como ele constrói, né, ele monta isso a partir da memória e a partir dos fragmentos, não tem como isso ser uma história linear, porque ele vai, justamente no processo de montagem, ele vai, né, encontrando os pedaços e amarrando assim, né, cada um, para tentar encontrar um sentido, né, porque aconteceu. E então, em resumo, esse é o enredo, né? E aí passa, como eu falei, por toda a história da ocupação do oeste do Paraná nos anos 30, 60, passa também por mitologias guaranis e presença dos guaranis na região, passa por uma reflexão mais acadêmica sobre história e memória também, e São Paulo, que é onde eles vivem, né, onde eles viviam até que isso aconteceu. Pode passar. E aí, eu vou passar um pouquinho de como eu fui resolvendo. Pode passar mais duas. Não sei se, aí tá bom. Não sei se deu para ver mais ou menos ali na primeira, né, tinha uma sequência, são 3 fotografias na sequência, um pouco como quase como uma tentativa de fazer um filme, né? E elas mostram o lago como ele está hoje, né? Então o livro começa com essa imagem, esse filme, essa travessia da ponte de Guaíra para Mundo Novo, por cima do lago, né? E a gente vê então, começa com esse lago liso, né? Plácido, como se diz, né? E então como se assim, começa com essa imagem desse lugar. E essa outra foto aí, se para aí, na verdade, tem relação com a ideia do fantasma também, que é justamente essa procura por um pai, né? Um dos personagens ali está nessa busca para entender o que aconteceu com o pai dele, justamente por conta dessa ausência do pai, né, durante toda a vida dele. Então tem algumas imagens que tentam sugerir um pouco isso, assim, né, como se ele estivesse realmente buscando. Então tem uns, né, esses figuras masculinas meio borradas, né, como se ele estivesse ali numa busca. Pode passar. E aí em algum momento, tem uma reflexão sobre a própria fotografia dentro do romance, né, assim, tem uma foto que eu incorporei, que ela tem um detalhe ali do lado, né, ela tá meio craquelada, assim, e os personagens, eles vão justamente discutir sobre isso, assim, sobre, não dá para ver o que está acontecendo, mas se você mergulhar nessa foto, né, nessa imagem, mesmo craquelada, e tentar entender o que está acontecendo, né, o que aconteceu, talvez você chegue um pouco mais perto da verdade. Então tem uma leitura justamente sobre isso que eu chamei de possibilidade na fotografia, né, que ela pode ser várias coisas. Justamente uma fotografia em que você não vê direito o que está acontecendo, ela, justamente por isso, ela te traz ainda mais possibilidades, né? Ela te abre muito mais para a interpretação, para realmente viajar, né, em cima daquela imagem. Então essa pode passar.
Então, essa foi uma estratégia de trazer também a discussão, né, a discussão acadêmica para o âmbito do ficcional, né, da literatura. Pode passar. E a ideia do palimpsesto também vem um pouco nessa mistura de elementos. Então, isso é um passaporte bem antigo. Então, é basicamente a foto de um passaporte com essa pedra. Pode passar. Isso é um postal da França, de uma praia. Pode passar. Isso é uma foto numa tourada em Sevilha, na Espanha. E isso é um recorte de jornal da época, que era o presidente Figueiredo ali se despedindo das Sete Quedas. Pode deixar aí um pouquinho. Então, isso é só para dar uma noção de como se deu um pouco essa costura, né, do romance, assim, da história. Tem cenas que vieram de um postal, por exemplo, como esse da França ali que tinha ali, né? Então, a cena ela só passou a existir no livro por conta desse postal, assim, né? Porque daí o postal gerou ali uma motivação ali para que aquela cena, aquele lugar fosse inserido na história, né? Algumas coisas mais documentais mesmo, como, né, o recorte do jornal das Sete Quedas, que funciona aqui para justamente aterrar, né, chamar ali, ó, isso aconteceu, né? Eu estou falando é uma história de ficção, mas ao mesmo tempo é uma história que fala de eventos que realmente aconteceram, né? E fotografias várias, né? Aí coisas mais sugestivas, como aquela dos homens, né? Coisas mais diretas, como a tourada, que também tem um episódio dentro que fala da tourada. E as vozes da mesma forma. Então, como eu falei de 3 vozes, né? O pai que deixa essas cartas para o filho. Então, ele tem essas cartas na voz dele, que é aquele trecho ali embaixo, né? É um pedaço que ele fala: 13 de outubro de 82, tu não passa de um gurizinho e mal te conheço. Então, ele deixa esse diário, essa carta para o filho, desculpa. Tem o próprio Marcelo, que é o filho, né? Que deixa um diário também. E tem o Marcelo, o narrador, que é um amigo que não tem nome, que vai construindo tudo. E além disso tem a mãe dele, tem a amiga, né? São várias vozes que vão se entrelaçando nessa história. Pode passar? Isso eu já introduzi um pouco antes, né? Essa ideia do território como arquivo, assim, né? E de querer explorar justamente esse espaço que, por um lado, vem de uma vivência pessoal, bastante pessoal, né? Inclusive, daí vem um pouco uma das ideias dessa fala, que é quando o histórico e o pessoal se encontram, né? É um pouco esse o exercício de escrita desse livro. Então, vem dessa vivência e vem de uma sensação também de que, assim, tem muita história aqui na região para ser contada, né? Tem muita história que ainda tem muito arquivo para ser escavado, tem muito pergaminho para ser, né, buscado ali, para a gente buscar essas histórias, assim. E eu comecei a pensar em escrever esse livro também por conta disso, assim, por perceber que na literatura brasileira tem pouquíssima coisa sobre o lugar de onde eu mais tinha propriedade para falar, né?
E acho que isso é um pouco sugestão também, assim, né? Uma ideia para quem quer que tenha interesse em fazer algo, em escrever, ou não só literatura, né? De olhar em torno e ver se o quanto se fala do que a gente mesmo viveu, né? Assim, ou não viveu no meu caso, né? Mas que está ali presente. Pode passar. Tem um ponto que acho que para encerrar já, que é a ideia de intertextualidade. Por quê? Nesse livro, eu além de trabalhar esses documentos históricos, né, eu também trouxe bastante da minha prática de pesquisa acadêmica. Não diretamente, né, eu não fico falando, citando nenhum autor, mas eu cito os nomes dos autores. Essa foto, inclusive, é do monumento ao Walter Benjamin, na Espanha. E o Walter Benjamin é um cara um filósofo que, para mim, assim, que perpassa toda a minha pesquisa acadêmica. E eu dei um jeito, né, de alguma forma, de fazer uma espécie de tributo, assim, colocando ele também nessa história. E não só ele, mas como vários outros autores. Então, meio que para resumir assim, esse percurso, é um percurso em que as coisas vão se retroalimentando, né? Assim, a pesquisa acadêmica vai por um caminho, ela traz elementos para uma outra pesquisa, que no meu caso é a pesquisa literária, mas que né, para cada um de vocês vai ser uma forma, né, de expressão diferente. E vice-versa também, né? A pesquisa, a escrita literária também traz elementos e reflexões que eu vou depois explorar na pesquisa acadêmica, né? Então, por isso que eu falei no início que é um único percurso, né? Uma única elaboração com diversas formas de escrita, né? Diferentes, assim. E aí, então, assim, acho que no fundo era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar. Espero que não tenha sido exageradamente denso. Às vezes a gente fala de um jeito que talvez para para o nosso meio as coisas são mais claras do que para as outras pessoas. Mas sei que aqui tem um público bastante variado. Espero que vocês tenham entendido, gostado, que tenha inspirado de alguma forma. Eu acho que a ideia era um pouco confundir, como dizia diz o Tom Zé, estou te explicando para te confundir, né? É mais ou menos isso, tá? Mas também como uma forma de uma possível inspiração, assim, nessas formas e possibilidades de trabalhar o mesmo tema, né? A mesma pergunta, os mesmos fantasmas, em caminhos e narrativas diferentes. Para concluir, eu vou ler um trechinho, tá, do livro, que eu acho que se tiver gente mais da área da biologia aqui, talvez seja um presente para talvez vocês entendam um pouco melhor do que o resto. Então, quem está falando isso aqui é o Marcelo, que é o filho, né? No próprio diário, ele está tentando contar a história dele, assim. Não sei se dá para ver aí, mas tem uns desenhos de umas cigarras aqui. Cigarra é um bicho bastante presente acho que no Brasil todo, né? Mas ali na região era bastante presente. No começo ou no meio, ou no fim de tudo, estão as cigarras. Aquele zunido incessante o verão inteiro, na rua de calçadas decoradas por sibipirunas simétricas, onde passei a infância. Se há uma história, ela tem de ter uma rua na infância, e partidas de queimada ou futebol, com os pés descalços no asfalto, a sola encardida pela resina que escorre da árvore de flores amarelas.
Isso para que a história tenha algo de palpável, concreto, apesar da aldeia submersa, apesar da memória. Desde que nasci, o povo em Guaíra fala que a cidade é como o Brasil, um eterno futuro do pretérito. Do muito que poderia ser, ou que desejariam que fosse, não é nem nunca vai ser nada. Eram 2 os cantos das cigarras de que me lembro naquela rua da infância. Um intermitente, como a sirene dos milicos que se escavam pelas ruas na cidade de fronteira. O outro, contínuo, como a nota lá dos telefones de disco verde musgo, como o uniforme dos mesmos militares. O aparelho ficava na sala de casa, sobre um carrinho de madeira escura e apagada, posicionado debaixo do relógio antigo de madeira, também escura e também apagada. O relógio de meu avô, com o pêndulo redondo de latão dourado e oxidado pelo tempo que passou ali, imóvel, mudo, como tudo naquela casa, onde qualquer traço de poeira ou de memória era aspirado e enterrado no quintal. Foram as cigarras que me apresentaram ao meu ouvido fraco. Eu virava de um lado, sob o travesseiro, e as ouvia bem. Virava de outro e elas sumiam na distância. Naquela época, entre uma e outra bola atirada para longe, na queimada ou no futebol, eu e os meninos da rua gostávamos de arrancar dos troncos das cibipirunas os exoesqueletos deixados pelas cigarras depois da muda, ou equidize, um termo que só conheci nas aulas de biologia do 2º grau. Imagens vazias de um plástico âmbar, inertes e semi-transparentes, que ficavam agarradas aos troncos das árvores quando elas mudavam de fase. Vou parar por aqui. Pode passar mais um, eu acho. Este. Obrigado, gente. Fico à disposição aqui, caso alguém tenha pergunta. Que privilégio nosso, né? De ouvir o texto lido pelo próprio escritor. Isso é um privilégio. Obrigada, Paulo, por essa fala tão instigante. E nós abrimos, neste momento, a palavra a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o Paulo, fazer alguma consideração, eu levarei o microfone até vocês. Alguém quer falar? Boa noite, Paulo, tudo bem? Eu sou a Lídia, sou aluna do mestrado aqui do PPI4 e eu também sou escritora de ficção, tenho 3 livros publicados e o meu grande sonho também é concorrer ao Prêmio Jabuti. Eu acho, né, como um prêmio de tanta estima, né, na literatura brasileira. Eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade, né, o que você enfrentou ali para concorrer a esse prêmio, o que você viu ali como o maior desafio para você? Tá. Obrigado pela pergunta. O maior desafio é escrever, na verdade, né? Porque, na verdade, assim, o que, né, depende de você, né, essa parte. O prêmio em si, ele depende de muitas outras coisas. Né? Depende do teu livro estar publicado, depende de alguém, você ou a editora, mandar o livro para o prêmio, depende das pessoas lerem, gostarem e selecionarem, né? Então, eu acho que o mais difícil é o que a gente, né, que a gente pode fazer realmente, como se diz, sentar a bunda e escrever. Para passar contar um pouquinho de como foi o processo, né? Eu fiquei mais ou menos 10 anos escrevendo esse livro, não, obviamente, o tempo todo, né? Algumas desistências, alguns momentos que eu larguei ali por um bom tempo, e em algum momento eu comecei a usar como estratégia, né, prazos de editais, de concursos, e eu ia mexendo, né? Eu melhorava um pouquinho, mexia um pouco, aí mandava
algum prêmio, ele ainda não publicado, né, inédito ainda. Então eu usava isso como um pouco uma motivação ali para continuar, terminar de escrever e chegar num lugar que eu gostasse. Até que um dia, nesse processo todo, um dia eu mandei para o prêmio CEP, da editora CEP lá de Pernambuco, e alguns meses depois eles me ligaram dizendo que tinha sido selecionado. Então, teve todo esse processo, né, de assim, vai conversar com uma editora, vai ouvir um não, vai continua escrevendo, mostra para outras pessoas, vai melhorando, vai trabalhando no texto, até que ele sai, né, no meu caso, teve esse bônus, né, que foi sair com um prêmio já de cara, que além de ter um prêmio de dinheiro, tem a publicação do livro, né, e depois você não tem mais muito o que fazer, porque daí, aí publicou, você tem que, né, torcer para as pessoas lerem, participar de conversas, apresentar seu trabalho, tornar ele tornar ele cada vez mais conhecido. E no meu caso foi a própria editora que escreveu no Jabuti, né? Então também não precisei fazer, mas também daria, se eles não escrevessem, eu podia por conta própria mandar. E aí daí já não dependia mais de mim, entendeu? Aí já mas no geral isso, assim, o Brasil não tem, né, infelizmente nossos índices de leitura são cada vez piores, a gente não tem um mercado muito estabelecido, né, de livros, de literatura, tem editoras grandes, tem tudo isso, mas são poucas, então são poucos os canais para você ter acesso a um público amplo, né? Mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo dá para fazer, assim, sempre foi assim, nunca foi muito melhor, entendeu? Nosso Brasil nunca foi o país de, sabe, em todo mundo lendo romances no ônibus, em todo lugar, sabe? Então, assim, por outro lado, tem uma facilidade hoje de publicar, de botar na rua, de encontrar seu público, por menor que seja, mas encontrar seu público na internet, sei lá, newsletter, sabe? Então, eu acho que tem caminhos e, por um lado, se você não tiver né, a pretensão de viver de literatura, que é algo difícil, dá para ir tocando, né, ir fazendo. Você falou que você já publicou 3 obras, então, assim, né, tem mais do que eu. Mas é isso, você vai encontrando seus leitores, assim, né, acho que é isso. Muito obrigada. Quem mais gostaria de falar? Vou ter de perguntar. Ainda bem, Paula, que nós tivemos. Bom, boa noite. Primeiramente, parabéns pela fala, muito obrigado. Eu sou o professor Wellington, sou professor da Universidade Federal do Paraná e sou professor aqui do PPI-FOR também. No âmbito da pesquisa acadêmica, muita gente fala, né, sobre essa necessidade, principalmente no âmbito do ensino, desse retorno, muitas vezes, da pesquisa nos contextos de produção de dados, por exemplo, né, que em geral são as escolas. E eu fiquei curioso para saber quais foram as repercussões dessa tua escrita nesse contexto, né, lá em Guaíra, em Palotina, enfim. E só uma curiosidade, eu nasci em Assis Chateaubriand, vizinho de Palotina, né? Então eu queria saber um pouco dessas repercussões, né, dessa escrita, dessas reflexões nesse contexto. Eu tive uma oportunidade mais concreta, assim, de fazer um pouco essa devolutiva, assim, né, que foi num evento em Toledo, recentemente, assim, esse ano ainda.
E acho que foi bem interessante assim, a experiência, porque eu saí de lá muito feliz, assim, porque você percebe que é diferente eu falar sobre o livro em São Paulo, as pessoas que vão olhar, né, literariamente, né, acho que é natural, assim, mas que tem esse distanciamento, não tem essa vivência, né, esse imaginário coletivo, as pessoas, a maioria em São Paulo não compartilha, né, e eu fiquei muito feliz de apresentar o livro em Toledo e poder e perceber a reverberação assim do livro lá, assim, sabe, com poucas pessoas, né, assim, acho que mas de perceber que de alguma forma essa devolutiva estava funcionando, assim, sabe, no sentido de aquelas pessoas que ouviram, que conversaram, né, com quem eu conversei lá, elas entendiam de uma outra forma do que eu estava falando. E aí eu fiquei conhecendo um monte de outros autores, outros trabalhos, sabe, da região e coisas. Então também me serviu para isso, assim, sabe. Eu acho que me nutriu ter ido lá e ter percebido, notado essa relação bastante próxima com o tema, mesmo que muitas vezes sem um repertório literário, como, por exemplo, o público que vai numa livraria em São Paulo, sabe? Mas com repertório de história mesmo, de memória, né? E um vínculo com essa história. Então, eu fiquei muito feliz. Mas é isso, eu tive poucas oportunidades de fazer. Aqui está sendo mais uma. Paulo, obrigada por apresentar seu livro. Eu já tinha feito a leitura dele e gostei muito. Assim, você fala de uma região onde eu também vivi, né? Eu vivi em Palotina. Não sabia que você era de Assis Chateaubriand. São os vizinhos. E essa história, né, de fato, ela mexeu muito. Eu era menina quando caiu a ponte, né? E a gente via se transformando aquela paisagem, a vida das pessoas se transformando também, as pessoas tendo que deixar os seus lugares e ir buscar outros lugares para viver contra a sua vontade, né? E você traz muito disso também. Gostei do que você explorou hoje aqui, da ideia de palimpsesto, acho que é exatamente isso, e a gente exercita muito isso também dentro da pesquisa acadêmica, né? Porque é muitas vezes que nós vamos reescrever, trabalhar com um texto, buscar fontes. Num dia a gente olha o texto e fala, nossa, que lindo que está o texto. No dia seguinte fala, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Então, é muito interessante esse processo de construção e de maturidade na pesquisa. E é só o tempo e a leitura que vai fazendo com que a gente encontre. Legal, eu não sabia que você tinha demorado tanto tempo para escrever o livro, assim, 10 anos. Nós não temos todo esse tempo dentro da academia, né? Nosso tempo é bem mais enxuto, mas com certeza em 10 anos é um tempo assim para você ir e voltar muitas vezes sobre o teu escrito. E o Paulo que começou a escrever o livro não é o Paulo que concluiu, né, a escrita. Então, muito obrigada, Paulo, só para agradecer a você hoje à noite por compartilhar conosco mais um pouco dessa tua vivência, né, de escritor e todo esse trabalho que você fez, que é maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Acho que você falou exatamente a grande questão, assim, que é a pessoa que começou a escrever é muito diferente da pessoa que terminou, né? E teve também, acho que, né, como primeiro livro, primeiro romance, tem todo um aprendizado ali de como escrever também, né? Até por isso que eu acho que demorou mais até do que... eu espero que o próximo não demore tanto. Não leve mais 10 anos. Mas, então tem
essa é a questão, assim, de um aprender a escrever, de um aprender a colocar, né, as ideias, de mudar de cabeça, mudar, né, de querer mudar tudo, de querer largar, de jogar largar na lixeira eu nunca joguei, mas deixar numa pasta largada lá no computador por meses, isso eu fiz, assim. Paulo, tem uma pergunta da Aline Stenzio, da Unespar de Apucarana. Essa pergunta foi feita pela transmissão do YouTube, da palestra. Ela pergunta assim: sou natural de Marechal Cândido Rondon, oeste do Paraná. Nasci em 1997. Essa memória também é só um fantasma para mim. Você teve alguma resposta sobre a recepção de leitores que conheceram as 7 quedas? Pergunto isso porque o discurso que cresci ouvindo sobre o local é sempre saudosista, especialmente sobre a beleza e a experiência de estar lá. É recorrente, assim, acho que para mim também. Tudo que eu sempre ouvi sobre as 7 quedas era saudade, assim, né? E o que eu tive de retorno sobre isso, para responder de forma mais objetiva, eu, né, comentei agora nessa resposta anterior, assim, e também de pessoas próximas, né, que viveram e que comentaram. Muitas delas, inclusive, participaram durante a escrita, assim, né, familiares, por exemplo, né, que viveram. Minha mãe leu algumas vezes ali no meio do caminho, alguns pedaços, tal. Então, teve um pouco esse retorno, mas, em resumo, o tom é sempre esse, né, de uma certa saudade. O que me faz pensar também, que eu acho que é a grande, né, se tem uma mensagem, né, que eu possa querer deixar, é justamente essa da represa, né, da represa como o progresso, como, né, ou melhor, da oposição entre a represa, ali a imagem da represa plácida, como eu falei, e essa lembrança saudosa, que faz com que, né, apesar de que se tente apagar, aplainar, né, isso nunca acontece efetivamente, né? Por mais que se passe eu brinco que a represa ela tentou funcionar como um mata-borrão, né, uma coisa que tira, que apaga o que está embaixo, né? E mesmo, por exemplo, mesmo a represa nas épocas de seca, quando ela baixa, você vê algumas partes das quedas, né, da parte mais alta das quedas. Então, assim, essas memórias, essa saudade, essa lembrança, ela sempre, em algum lugar, de alguma forma, em algum momento, ela ressurge, ela reaparece. Então, no sentido também de por que a gente escreve, por que a gente faz pesquisa, né, também, é um pouco para resistir a esse aplainamento, né? Acho que a academia, a grande função talvez seja, para além das formações, a grande função estimular um pensamento crítico, né, que vai justamente contrário a esse aplainamento, né? Então, acho que se tem alguma mensagem, né, nessa conversa toda, é um pouco essa, assim, esse mata-borrão, ele nunca consegue cobrir totalmente. Alguma coisa vai sempre ressurgir e nos motivar a continuar. Obrigada, Paulo, pela resposta, né? Obrigada, Aline, que fez a pergunta. Eu só vou fazer uma perguntinha, tá? Para você. E olhando para o futuro, você enxerga um fio condutor entre a sua pesquisa acadêmica, a produção escrita
a produção artística e a escrita literária? Que temas ou inquietações você acredita que vão continuar a atravessar a sua obra? Boa pergunta. Como, assim, acho que, como eu falei, em retrospecto, né, tudo de alguma forma se entrelaça. Assim. Eu tenho, além da produção literária, além da produção acadêmica, eu tenho um trabalho como artista visual, né, que de alguma forma está relacionado também a questões de memória, de eventos históricos. E então eu diria que até agora tudo isso se costurou bem, assim, se entrelaçou bem. Tendo terminado o doutorado agora, recentemente, eu ainda estou um pouco na ressaca, eu diria. Então, eu não sei exatamente responder essa pergunta sobre daqui para frente, entendeu? Porque também tem umas, assim, as questões e motivações, elas vão se transformando, né? Assim, não quer dizer que eu estou parado, não estou pensando nos próximos capítulos, digamos assim. Não tem uma coisa ainda muito resolvida, né? Mas tem ensaios ali, tem coisas, temas, questões que estão me procurando, digamos assim. Falta ainda chegar num lugar de falar, é esse. Muito obrigada. Os cerimonialistas irão voltar, né? Mas para fechar essa parte... tem uma questão no chat? Então vamos... uma pergunta aqui. João Henrique. A questão é do João Henrique, que está no YouTube. Olá, sou João Henrique, estou cursando letras em inglês e português. Eu gostaria de saber quais marcas da subjetividade do autor aparecem na narrativa e como elas influenciam a leitura. Mas acho que eu não posso dar essa resposta, brincadeira. Que é como, né, entregar a chave do cofre. Não, eu acho que assim, a exploração, né, a conversa de hoje, ela basicamente fala bastante disso, assim, né, como eu falei, é uma motivação pessoal, mas ao mesmo tempo não é uma autobiografia, né, é um trabalho de ficção que se embasa em fatos e eventos históricos e numa vivência pessoal. Então, é certo que tem bastante coisa pessoal, bastante, né, muitos elementos marcadores de subjetividade, mas eu tenho para mim que essa é a tarefa do leitor, na verdade, né, de tentar escavar esse, né, um romance ele também é um pouco um jogo, né, assim, que se dá nesse contato com o leitor. Então, eu vou me esquivar da pergunta um pouco nesse sentido, assim, de que a voz do autor em si, ela não ela é importante para divulgar, eu acho, mas não tanto para explicar ou né, querer direcionar uma interpretação. Então eu deixo isso para leitoras e leitores que venham a se encontrar com esse livro. Boa noite, eu sou a Tatiane, mestranda do programa, e a minha amiga Marina, que está acompanhando pelo YouTube, pediu para mim perguntar quais livros nacionais você indicaria pensando em trabalhar com ensino, pensando em memória e imaginação? Estou feliz que o pessoal do YouTube está participando bastante, também gostei. Vamos lá. Bom, tem, assim,
Esse romance do Joca Terron, Noite Dentro da Noite, que eu analisei no mestrado, ele é um exemplo bem interessante para trabalhar essas questões. Tem um outro que eu analisei no doutorado, que chama História Natural da Ditadura, do Teixeira Coelho. Isso eu estou pegando exemplos nacionais. Tem um livro que eu acho, não é nacional, mas eu acho bem importante assim para indicar, que chama Perder a Mãe, de uma autora e também acadêmica dos Estados Unidos, chamada Saidiya Hartman. Ela vai para Gana, né, na África, para tentar buscar vestígios da própria história. E como a gente sabe, né, a história dos escravizados no mundo inteiro, na verdade, mas dos escravizados africanos no Brasil e nos Estados Unidos também não é diferente. Ela é marcada por lacunas, né? Assim, é muito difícil, ao contrário, por exemplo, né, do meu caso, como homem branco, assim, que consegue traçar a sua genealogia até algum certo nível ali com alguma precisão, é praticamente impossível para um descendente de escravizados. Então, ela vai tentar fazer isso em Gana. E ela justamente faz esse exercício de imaginação e de, a partir dos vestígios, tentar reconstruir essa história. Ela também usa fotografias no livro. É um livro que também está num limiar, assim, porque ele não é um romance exatamente, ele é ele começa como uma pesquisa dela como acadêmica e vai virando uma história pessoal entre autobiografia, invenção e reflexão crítica. Então, acho que eu me estendi mais nele, mas eu acho que não é nacional, como acho que ela perguntou, mas eu recomendo bastante a leitura, porque eu acho que pode acender muitas luzes aí, especialmente no contexto de ensino. Estamos chegando ao fim desta noite tão rica de reflexões. Gostaria de agradecer imensamente ao Paulo Felauer pela generosidade em compartilhar conosco o processo criativo de Extremo Oeste e também suas inquietações sobre os encontros entre memória, história e ficção. Agradeço também a presença de todas e todos vocês que tornam possível esse espaço de diálogo. Convido-os a conhecerem o livro Extremo Oeste e o livro organizado pela professora Nájila também. O livro Extremo Oeste, vencedor do Prêmio CEP, do Prêmio Jabuti, e acompanharem os projetos futuros do autor. Muito obrigada e ótima noite. Vou fazer só um parênteses, vou pedir para... Eu tinha até preparado o slide, pode passar o próximo aí, que é justamente algumas indicações aí, que são os 3 livros que eu trabalhei no doutorado, mais o Perder a Mãe. Já estava no gatilho aí, para quem quiser salvar como referência. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor, doutor. Em nome do colegiado do PEPFOR, mestrado em Ensino, Formação Docente e Disciplinar da Unespar Campus Paranavaí, agradecemos, né, ao professor Dr. Paulo Felauer pela brilhante conferência, né, aos autores e autoras pelo lançamento de suas obras e todos que nos acompanham de forma presencial e também virtual, né. Desejamos a todos uma excelente noite. Convidamos para darem continuidade à participação no congresso, acompanhando as atividades programadas para amanhã, tá?
extensão do Performa online. À noite, né, a atividade cultural, estará presente a Interband, Unespar Campus Paranavaí, e às 20 horas a palestra Desafios e Possibilidades da Educação em Ciências e Tecnologia Digitais, pelo professor Dr. Leonir Lorenzetti, da Universidade Federal do Paraná. Presencial e também pela transmissão pelo YouTube. Muito obrigado e até o próximo encontro.